Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre tamanho do texto, fontes e seus atributos. Então, começando aqui com o documento, né, dando início no documento, aí eu vou utilizar aqui o artigo, né, a classe artigo, e entre colchetes aqui eu coloquei o tamanho da fonte, que é 12pt, né, então aqui você vai colocar o tamanho da fonte que você quer, só que você tem que tomar cuidado porque não são todos os tamanhos permitidos, né. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, que é esse link daqui de baixo, que ele diz quais são os respectivos tamanhos possíveis para cada classe de documento. Para cada classe de documento. Essa parte daqui a gente vai voltar daqui a pouco. Né? E aqui então, aqui embaixo eu tenho o título, né? A criação do título, né? Então eu escrevi esse texto aqui para o título, o autor e a data. Aí comecei o documento, aqui dei um barra make title para fazer esse título, né? Como a gente já sabe, e abri uma seção chamada tamanho das fontes, né? Então, as fontes, a gente pode alterar o tamanho, tanto deixar ela menor, quanto deixar ela maior. Para a gente deixar ela menor, a gente tem esses comandos daqui. A gente tem o barra tiny, dessa forma, e entre chaves você coloca o texto que você quer. Vê aqui, ó, que barra tiny menor, né? Eu escrevi menor. Então, é esse texto que está aqui, tá pequenininho aqui, né? A gente tem o barra script size, entre chaves eu escrevi pequeno, né? Então tá escrito aqui, ó, pequeno, é esse tamanho daqui. A gente tem o tamanho de nota de rodapé, então footnote size, dessa forma, que é esse tamanho daqui, né? Tamanho da nota de rodapé, que tá escrito aqui. A gente tem o barra small, que deixa o texto com esse tamanho, né? Um pouquinho maior do que a nota de rodapé, né? E a gente tem a possibilidade também de colocar o tamanho normal, né? Barra normal size, e entre chaves você coloca o tamanho, escrever aqui tamanho normal, né? Então ficou desse tamanho, mas você simplesmente não precisa desse comando, né? Ele existe, mas só você escrever normal que ele vai ficar com o tamanho que já está o documento, que no caso aqui é 12, né? Que a gente colocou lá em cima. A gente também pode fazer textos maiores, né? Então, vou fazer textos maiores aqui, eu abri o ambiente e mais, né? E eu coloquei em itens, né? Então, a gente tem as opções de barra large, com letra minúscula, ele fica desse tamanho. A gente tem o barra large com a primeira letra maiúscula, L maiúsculo, ele fica um bocado maior. A gente tem o barra large tudo maiúsculo, então ele fica um pouco aqui maior do que o large com só a primeira letra maiúscula, né? A gente tem o barra huge, dessa forma, e também esse mesmo comando, só que com H maiúsculo, né? Então ele fica o maior possível aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é alterar o estilo da nossa fonte, né? Então daqui eu vou tirar do comentário, eu vou recompilar para a gente ver, que a gente vai ter o seguinte. A gente pode alterar a família da fonte, né? Então olhando aqui, a gente vai ter a família da fonte. Aqui eu dei novamente o item mais, né? Os itens, né? E a gente olha aqui. Então a gente pode dar o comando barra ttfamily. Então eu vou ter esse daqui, família 1, que vai ser a família dessa forma daqui. Tá vendo que a letra ficou diferente? A gente vai ter a RM, família RM, né? A gente já viu que família 2, que é esse daqui, ficou diferente, né? A forma da letra, a família da fonte, né? Isso daqui é o Roman, né? A gente tem o SF, a família SF, dessa forma, que é a sans serif, então ela é desse jeito daqui, né? Essa família 3. E a gente tem essa família 4, que é BF series, né? Então, é na forma bold, bold form, na forma em negrito, né? Então, a gente vai ter essa família 4 aqui em negrito, né? A gente também pode alterar as formas e as séries das letras, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode escrever com uma letra inclinada. Para a gente escrever com uma letra inclinada, que é esse primeiro exemplo aqui, a gente tem que dar o barra SL shape, né? E escrever entre chaves o que você quer que fique inclinado. Ela fica um pouquinho inclinada, essa letra, né? A gente tem o SC shape, né? Dessa forma. E ela fica então dessa forma daqui, né? Dessa segunda forma. A gente tem o itálico, que é só você colocar barra it shape, ele vai ficar em itálico. E o negrito você vai colocar barra BF séries dessa forma, né? Como eu mostrei lá em cima, né? Também está aqui em cima. Esse BF séries vai ficar em negrito. Voltando aqui agora para o preâmbulo, né? Então, se a gente volta aqui para o preâmbulo, a gente tem aqueles comandos que eu mostrei lá no início, né, da aula. Então, a gente tem alguns pacotes que a gente pode alterar a, a nossa fonte, né? Então, a forma da nossa fonte. Então, por exemplo, aqui, eu vou dar esse primeiro comando daqui, eu vou utilizar o pacote tgbono, né? Então, quando eu recompilo dessa forma, a gente vai ver que a letra mudou, né? Ficou diferente. Então, se eu vou tirar aqui novamente, agora eu vou compilar com o pacote lmodern, né? Dessa forma,
que é essa letra daqui, né? Então, quando eu recompilo, a gente vai ter uma nova letra, né? Dessa forma. A gente também tem essa outra opção aqui, que é o TG Termes, dessa forma. Recompilando, a letra fica desse jeito. A gente também tem aqui o MEF-PTMX, né? Que é o times, fica desse jeito. E por último aqui, que eu coloquei, a gente tem o TG cursor, né? Então dessa forma, recompilo, a letra fica de outro jeito. Então eu coloquei uma referência daqui, né? A gente tem uma referência aqui, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, para vocês verem todos esses tipos, né? Todas essas fontes que vocês podem utilizar. Então é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.